e toda a igreja abrir a Bíblia Sagrada comigo, livro do profeta Samuel, amém? Primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos, não focar somente no texto aqui da campanha, mas alguns versículos, porque eu quero explanar para que os irmãos possam entender melhor o que a palavra tem para nos ensinar. Amém? Livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo de número 17, versículo de número 26. Eu vou ler somente a parte B do versículo, irmãos, e depois eu convido os irmãos a conferirem também 45, do versículo 45 e 49. Amém? Como eu disse, todos trouxeram uma palavra maravilhosa. Deus, antes de começar a campanha, Deus já tinha me dado uma palavra referente a este tema. E eu, ouvindo cada pregador, eu notei que nenhum deles trouxe nenhum tipo da mensagem que Deus me deu. Ou seja, eu entendo que Deus usa cada um de forma diferente. Todos foram maravilhosamente bem sucintos em suas mensagens, mas eu quero que a igreja hoje possa entender comigo que Deus passou para mim. Aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel 17, versículo 26, a parte B, que diz assim: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tema do trabalho, versículo 45 agora, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Versículo 49, para a gente entrar na mensagem, irmãos, diz assim: Davi meteu a mão em seu alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, e esta atingiu na testa, a pedra encravou e ele caiu com o rosto no chão. Todos juntos, irmãos. E ele caiu com o rosto no chão. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus comigo, mas não esqueça que nós estamos na casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto, como eu disse, irmãos, é bem sucinto e importante para a nossa vida. Nós ouvimos aqui falar sobre os gigantes dos desafios da vida de cada um de nós, que nós devemos enfrentar no nosso dia a dia. Nós ouvimos a história também, né, do que aconteceu nesse tempo, e também muitas outras coisas nós ouvimos falar a respeito deste desafio que Davi teve em sua jornada. Quando nós conhecemos este texto, nós temos que entender que Davi já havia sido ungido rei. No capítulo 16, o texto vai dizer que Deus então começa a rejeitar Saul. O que eu quero que você entenda nesta noite, irmãos, não é o gigante que você vai enfrentar, não é a luta que você vai enfrentar, é a posição que você vai estar para ir enfrentar o gigante. Porque gigante, irmãos, dificuldades, problemas, todos nós enfrentamos. Mas por que então, evangelista João Paulo, que nem todos conseguimos vencer os gigantes? Por que será, evangelista Osaías, que nem todos conseguimos ir até o gigante, enfrentar o gigante cara a cara? Nós vemos que Deus, no capítulo 16, Deus vai rejeitar Saul. Saul, nós sabemos que foi o primeiro rei ungido para ser rei de Israel. Porque antes de Saul, evangelista João Paulo, Israel era comandada por juízes. E o próprio profeta Samuel, além de juiz, ele era profeta e sacerdote. Ou seja, Samuel tinha três das qualidades em sua vida. Porque Deus levantou Samuel
que Deus quis. Mas a Bíblia vai dizer que o povo já não quer mais ser governado por um juiz, que o povo não quer mais ser governado por um profeta e nem muito menos por um sacerdote. Aí o povo começa a reclamar, vai reclamar para quem? Para Samuel. Porque Samuel é o mais próximo de Deus. E aí quando Samuel vai questionar a Deus, Deus diz para Samuel: calma, tenha paciência, porque o povo não está se rebelando contra você, mas sim contra mim. O povo não estava se rebelando contra Samuel, evangelista João Paulo, porque Samuel, o povo gostando dele ou não, Samuel continuou na mesma posição. Samuel para Deus continuou no mesmo propósito. Então o povo amando Samuel, não amando Samuel, Samuel continuou batendo continência a Deus, porque o propósito de Samuel foi ser levantado por Deus para trabalhar para Deus. Aleluia! Eita glória! O povo vai reclamar agora, diácono Diogo: oh Deus, ô Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações circunvizinhanças têm reis que governam sobre eles, cooperadora Nina. Nós também queremos um rei. Samuel foi falar com Deus, Deus falou: olha, fica tranquilo, que eles não estão levantando contra você, Samuel. Eles estão se levantando contra mim. Mas já que eles querem um rei, então terão um rei. Aí Deus vai expor, Samuel vai então orar a Deus, e Deus então levanta Saul da tribo de Benjamim, filho de Quis. Saul, irmãos, ao contrário de Davi, preste bem atenção na história. Ao contrário de Davi, que cuidava de ovelha, Saul cuidava dos prados do seu pai e das jumentas do pai. Enquanto Davi era pastor de ovelhas, evangelista João Paulo, Saul era pastor de jumento. E para quem conhece a raça do jumento, diácono Diogo, sabe que liderar jumento, guiar jumento não é fácil, porque o bicho é teimoso, é asqueroso, é difícil de lidar. Por mais tempo que passa, quando ele ciclo de empacar, é difícil. E aí tem que apanhar. Muitas vezes tem que ser levado bem na rigidez. Só que Saul era um homem que cuidava também dos animais do seu pai. Então Deus levanta Saul para governar sobre Israel. Só que no começo, o que nós vemos às vezes, evangelista lá, é o seguinte: que no começo do chamado de muitas pessoas são humildes, dão ouvidos, prestam atenção, querem aprender, querem fazer alguma coisa para serem melhores. Mas com o passar do tempo, já que nós já conhecemos o texto, sabemos muito bem que o ditado popular diz assim: você quer conhecer alguém, faz o que para ele, igreja? Faz o que para ele? Dá poder para ele. Porque quando você dá poder para alguém, aí você verdadeiramente vai conhecer quem é. Verdadeiramente você vai saber quem é. Calma, irmãos, eu estou pregando sobre aqui o texto. Nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Porque enfrentar gigante todos enfrentamos. E aí? E a minha posição? Posição para enfrentar gigante tem que estar tendo propósito, na posição, no jeito que Deus chama, que Deus se levanta. Porque se eu tenho problema, evangelista São Paulo, mas se eu não tenho Deus, se eu estou longe de Deus, como que eu vou enfrentar o problema? Verdade, Deus. Como que eu vou enfrentar a dificuldade gigante, evangelista Osaías? Deus seja louvado. Como que eu vou enfrentar? Porque quem não tem Deus, quem foge de Deus, tem medo daquilo que vai enfrentar. Se você ler o texto, 2 vezes, quando eles veem o gigante, quando eles veem Golias, a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, com muito medo. É lógico, está longe da presença, está longe do propósito. Como que vai enfrentar gigante? Como que vai enfrentar a luta? Tem que estar dentro do propósito. Aleluia. E dentro da vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Saul então começa e vai se rebelar contra Deus.
Lembra que eu falei que Samuel fazia o papel de três? De sacerdote e de que igreja? Juiz E de profeta. Então quem tinha que fazer sacrifício não era Saul. A partir do momento que Saul já como rei, já pensa, agora eu passo por cima de todo e de tudo. Não é assim. Aleluia. Porque enquanto as pessoas, operadora minha, estão ainda na simplicidade, na calmaria, Deus se agrada dos humildes, mas Deus abate os soberbos. Aleluia. Então dizer assim, fulano é soberbo, pode ter certeza que o soberbo vai cair. Pode ter certeza que o soberbo vai cair. Só que Saul vai se sacrificar. Pronto, cometeu um erro. Chateou Deus? Chateou, não é a função dele. Vai fazer o que se não é a função? Levantei ele como rei, não como sacerdote. Depois vai enfrentar o reinado dos amalequitas. Recebeu de Deus a instrução através do profeta Samuel. Olha, pegue todos os espólios, mas não deixe ninguém vivo lá. Depois salvei a igreja, deixou eles vivos. Mais uma vez desobedeceu a Deus. Quando as pessoas começam, tem gente que fala assim, evangelista Osaías: Deus é bom, Deus é maravilhoso, evangelista João Paulo, Deus é amor. Peraí, irmãos, mas Deus também é justiça. Aleluia. Esse negócio que hoje eu perco, amanhã eu perco de novo, depois da manhã eu perco de novo, depois eu continuo errando, continuo pecando e está tudo bem para Deus, não é assim que funciona. Aleluia, Jesus. Não é dessa maneira que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos aprender, irmãos. Verdade. Para eu enfrentar o gigante, qualquer tipo de gigante que seja, eu tenho que estar dentro do propósito e dentro da vontade de Deus. Amém. Para usar a arma que Deus me deu na minha mão. Aleluia. Saul continuou na sua vidinha, aí Deus pega e rejeita. Samuel está lá, irmãos. O sacerdote, ainda como sacerdote, ele tem dó do povo. Fala: Deus, tem misericórdia do ser humano aí, tem misericórdia desse irmão, dessa irmã, tem misericórdia, Senhor, de Saul. Não leva em consideração o que ele fez, o que ele falou. O que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai interceder por alguém que eu rejeitei? Não quero mais. Já dei oportunidade, já levantei, coloquei na frente do povo. E o que ele fez? Corrompeu o povo. Deus santo. Tentou mudar o comportamento do povo contra Deus. Por isso que às vezes a gente fala assim: mas hoje a igreja está uma diversidade, é um mercado de igreja. Hoje você vai numa igreja, chega lá na igreja, é o seguinte, eu quero continuar na igreja, eu quero estar na igreja, mas eu quero continuar roubando. Aí o cara fala: não, tem a igreja tal lá que você pode ir lá, que lá começa do pastor, vai até o final, é todo mundo ladrão. Pode ir lá, que lá tá, todo mundo vai te aceitar. Eu quero ser evangélico, mas eu quero viver minha vida de prostituição, de pornografia, de coisa errada. Vai ter uma igreja preparada para esse tipo de gente. Igreja tem um monte. Mas aí eu pergunto, gente: Deus está lá? Deus compactua com o pecado? Deus compactua com coisas erradas? Então Deus fez certinho em ter rejeitado Saul. Aleluia. Deus fez perfeitamente. Manda Samuel agora ungir Davi. Samuel vai, unge Davi, né? Nós não vamos prolongar a história. Davi é levantado, mas tem o tempo de Deus. Não é porque você foi consagrado hoje que amanhã você já vai sair por aí em tudo quanto é cartaz. Não é assim que Deus trabalha. Aleluia. Não é assim que Deus age, igreja. Aleluia, Jesus. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e o propósito de Deus, os planos de Deus são perfeitos. Aleluia, Jesus. Pastor, mas eu conheço tanta gente hoje que batiza, hoje, amanhã já é pastor. Meu Jesus Cristo, Senhor. Quem já ouviu gritar como é que diz assim: aquele que some rápido
coisas que as pessoas precisam entender uma coisa. Saul foi levantado porque o povo pediu. Está dando para entender, igreja? Samuel foi levantado pelo povo praticamente. Deus permitiu. Por causa da doença do coração do povo, então vai levantar um rei que eles merecem. Levantou Saul. Olha o que deu o povo. Olha o que aconteceu. Olha a situação que ele viveu. Deus santo. Deus manda ungir Davi. Davi é ungido, fica esperando o tempo de Deus certinho e continua lá no pasto, cuidando das ovelhas do papai. Aleluia, Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, ninguém chega a algum lugar nenhum se não tiver experiência primeiro. Deus não vai levantar uma pessoa e colocar em qualquer lugar. Você não pega, você quer trabalha numa empresa, pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, evangelizador, já coloca lá para administrar a empresa, não conhece nada de administração, como que ele vai administrar? Verdade. Pastor, você está falando que ele não é capaz? Sim, eu sei que ele é capaz, mas só que primeiro ele tem que ter a experiência, ganhar a experiência, o tempo, começar a aprender, olha para lá, olha para cá, começa a fazer conta, começa a ver o que vai fazer, para depois então ele ser um administrador. Não é da noite por dia que as pessoas simplesmente, por isso que hoje você vê, né, a pessoa se forma em direito, ela tem que pegar algum serviço pequenininho, alguma coisinha, vai aprender, vai abrir um caminho principal até chegar a ser um ótimo advogado, um ótimo médico. Assim que funciona. Assim também é as coisas para Deus, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Saul é levantado como rei? Sim, é. Mas olha o que Saul fez. Devia ter aproveitado a oportunidade, porque eu penso comigo assim, irmãos, como eu aproveitei a oportunidade, o dia do meu chamado, eu aproveitei a oportunidade e agarrei. Porque quando você recebe uma oportunidade de Deus, você tem que agradecer a Deus pelo que te deu e falar assim: Deus, mas eu só quero se o Senhor me conduzir. Aleluia, Jesus. Eu só vou querer, Senhor, se o Senhor estiver comigo. Aleluia. Eu só vou fazer parte desse projeto se o Senhor estiver, não porque alguém chegou e falou: ó, Deus está te falando. Não, peraí, eu vou fazer prova com Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou fazer. Aí eu lembrei do Gideão. Por isso que é bom você conhecer Bíblia. Gideão estava lá quietinho, malhando o triguinho lá no lagar, que era o local errado. Você vai pensar: poxa, esse cara é um malucão. Não, irmãos, é o único lugar que ele tinha para malhar. Ele podia simplesmente falar: só seguinte, traz aí um lagar, porque eu estou malhando o trigo aqui no lugar errado. Não, ele simplesmente ficou na dele lá. É o que ele tinha na mão para usar. E é o tempo da mensagem que eu quero colocar para você: use a arma que Deus te deu. É com ela, foi Deus que te deu, foi Deus que te preparou, é com ela que você tem experiência. Então guarda ela, porque no momento certo Deus vai fazer você usar essa arma. Davi então é levantado, só que Davi está no campo, está no pasto quietinho. Aí o pai de Davi quer levar, que Davi vai fazer um favor para ele: filho, leva esses pães aqui torrados, espírito torrado, lá para os seus irmãos. Estão lá na guerra, está tendo guerra lá. O interessante, irmãos, que o texto é bem relato quando ele diz assim: ó, estava o povo de Israel do lado esquerdo da montanha, o povo filisteu do lado direito também na montanha, e no meio dos dois existia um vale, um local. Aquele local era justamente para a batalha. Meu céu. Mas aí como é que você vai lutar, vai? Com um monte de ferramenta, com um monte de espada, com escudo, com lança, com tudo, mas sem Deus. Deus santo, usar Jesus. Está dando para entender, igreja? Aleluia. O resultado de se derrubar gigante é ter Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Estava lá. Davi chega, ouve, lógico que ele vai para o lado onde estão os israelitas. Chega lá e começa a ouvir conversa. A conversa era qual? O rei vai dar um presente aí para quem lutar e matar esse gigante. Davi, óbvio, curioso, quer saber que presente que é esse. Que presente que é esse que o rei está oferecendo? Pergunta para um, pergunta para outro. Aí chega o irmão de Davi e fala para ele: olha, o que você está fazendo aqui, rapaz? Veio aqui para esconder a gente? Olha, volta embora, vai embora. Saiu, largou o irmão dele, foi lá e o outro continuou perguntando. Até então,
em Davi, irmãos? Um menino, uma criança. Porque a Bíblia fala que Davi era um homem alto. Saul era um homem alto, perdão, e Davi era um rapaz baixo. Não tinha muita aparência, alto, não tinha muita força. E ele começa a olhar para Davi e falar: pai, vai para sua casa, vamos aqui, né? Aí ele vai contar para Saul o que ele já fez. Porque tem pessoas que às vezes só ficam assim, varão, se tiver que falar. Uma coisa é você falar, diaconisa Mirna, outra coisa é Deus mostrar quem você é. Aleluia, Jesus. É por isso que eu imagino, evangelho Saís, que quando ele chega para falar a respeito do que ele fez com o urso e com o leão, já foi falado aqui em mensagens que pregaram aqui sobre isso, não vou repetir. Quando ele fala sobre isso, Saul pensa o quê? Então, coitado, já vai morrer mesmo? Ele não morre como homem. Pega a minha armadura aí, pega tudo que é meu e dá para ele. Tem gente que é assim, diaconisa Priscila. Ele não quer te ajudar a sobreviver, mas ele quer te ajudar a morrer. É isso que acontece muitas vezes. Você acha que Saul está preocupado com Davi? Não. Até porque quem era Davi? Ele ficou preocupado em saber quem, depois que Davi matou Golias, aí ele procurou saber quem é esse menino, filho de quem? De onde surgiu esse moleque? Que isso? Da onde saiu esse menino? Porque é sempre assim, né, varão? Tem gente que você olha e fala assim: esse daí não dou nada para ele. Saiu o primeiro tombo, já vai prostrar, já vai morrer, já vai cair. Foi assim comigo. Quando eu comecei a caminhar, você acha que tinha gente que olhava para mim e falava assim: coitado desse aí. O primeiro tombo vai ficar. Mas aí quando vê Deus agir, Aleluia. quando vê Deus levantar, quando vê Deus trabalhar, Deus usar, aí fica assim: mas o que é isso? Quem que é esse rapaz aí? Só que vamos antes um pouco. Chegou lá, bota aí o escudo dele, coitado, obediente, de uma coisa Davi era obediente, obedeceu o papai. Começaram a botar aquele monte de tranqueira, já foi falado aqui por pregador. Né? Você não pode aceitar ferramentas dos outros. É verdade, irmãos. Tem coisa que não foi para você. Tem coisa que não é preparada para você. Aleluia. As vestes de Saul, porque eram todos feitos de bronze, para proteger mesmo a carcaça humana, o corpo. Aquilo era pesado. Não era um materialzinho fraco, não, era coisa bem feita mesmo. Saul, eu acredito, irmãos, acredito nisso, que Saul, para zombar de Davi, se o meu exército aqui, os meus melhores soldados estão aqui, eu estou aqui. Aí eu pergunto a você: está lá ou não estava, igreja? Saul estava, os soldados estavam lá, os melhores soldados, mas duas vezes você lê o texto, o que acontece quando eles veem o gigante, eles temem, ficam com medo. Por quê? Se Deus não está mais comigo, eu que não vou ser louco de enfrentar gigante. Porque todo gigante que eu for enfrentar, eu vou ser esmagado. Porque falta um ingrediente, faltava o ingrediente principal no exército de Israel. Deus deixou de ser Deus de Israel? Não. Deus deixou de ser o Deus de Israel? Não. Tanto é que você vê que Davi vai falar isso para o gigante. Vai falar isso para o gigante. Só que quando chega lá, que Davi começa a ver que tudo aquilo ali para ele é só atrapalhar. Quem sabe até no começo ele falou: nossa, se eu botar isso aqui agora eu vou matar esse gigante mesmo. Mas quando ele viu que o peso do erro de Saul estava sobre a sua armadura, que não era para ele, porque quem é de Deus anda leve, livre e solto. Aleluia. Quem é de Deus anda livre, mano. Aleluia. Quem é de Deus anda leve, porque quem é de Deus não tem pecado. E quando você se depara com demônios, quando você se depara com qualquer situação, você derrota. Sabe por quê? Porque não é você, é o Deus que está sobre você. É o Deus que está na
faz derrubar gigante. Meu Deus, graças a Deus. É Ele. Grande Deus, aleluia. Quando Davi chega, o que ele faz? Ele vai usar as únicas armas que ele sabia usar. Aleluia. As únicas armas, cooperador Armênia, que ele sabia usar. Deus santo. Que era a funda, que antigamente a funda era um estilingue, só de forma diferente, não vou você entender. Eram duas borrachas do lado, não sei como é que chama aquele negócio ali, outra uma pedra no meio, rodava e mandava. Para ele fazer aquilo, ele tinha que adquirir experiência. Verdade, Deus. Porque se você tem uma arma, irmão Fábio, você tem que saber usar essa arma. Aleluia. Né? Eu já fui militar, já fiz curso de segurança, assim como o Evangelho de São Paulo, já fiz concurso na Polícia Militar de São Paulo, já usei muita arma. Eles não te soltam para você fazer qualquer coisa, na verdade, Evangelho de São Paulo? Te dá uma arma aqui, São Paulo, vai lá, vigia lá. Primeira coisa que o São Paulo vai fazer, vai ver o bandido, vai querer sacar arma e meter fogo. Porque tem experiência, não sabe, não tem um momento, tem a tarde, tem um momento certo, você não pode sair, pegar e tirar. O que acontece muito por aí que a gente vê policial matando pessoas inocentes, né? E depois tem que armar aquele monte de confusão para poder tentar se sair. Então Davi estava acostumado a mexer com aquilo. Ele não estava acostumado a mexer com armadura. Ele estava acostumado a mexer com espada. Ele não era guerreiro, presta atenção, ele não era. Os irmãos dele sim. Abinadab, Samar e Eliabe, os três eram guerreiros. Tanto é que os três faziam parte do exército de Saul. Todos os três faziam parte. Davi não. Davi era o que, igreja? Pastor de ovelhas. A única arma que Davi tinha era a funda, a pedra e o alforje. O evangelista Osaí explicou muito bem a respeito do alforje na quinta campanha que ele ministrou aqui. Não vou voltar sobre isso. Então, ele tinha ali as suas armas. Por isso que o gigante está ali. Quando ele vê Davi, porque qual que era a ideia do gigante? Ele queria fazer um acordo com o pessoal de Israel. Olha, é o seguinte: traz um homem, levanta alguém daí para me afrontar. É isso que eu quero. Eu quero que alguém seja levantado. Olha, a confiança do gigante era em quem? Nele mesmo. Que é toda a igreja reunida. A confiança do gigante estava onde, igreja? Nele mesmo. Ele nem confiança no exército que ele fazia parte, ele tinha, mano. Está vendo aí mesmo, depois de Isaías? Está vendo quando a gente fala assim, ó? Tem gente que faz parte do ministério, rouba o membro do ministério, mas não acredita no ministério que está. É, Deus fala mesmo dessa forma. Não ama o ministério que está. É por isso que está cheio de pessoas, evangelista São Paulo. Quando vem um gigante, fala, mas eu estou na igreja, pastor Paulo, mas está sem Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aí não adianta, o pastor não vai salvar ninguém. A oração do pastor não serviu para nada hoje, porque o pastor está com Deus, mas e você? Aleluia. E a pessoa que pede oração? Glória a Deus. Será que está? Abriu mão do pecado, abriu mão da pornografia, abriu mão das coisas erradas, das coisas ocultas, que para ele ou ela acha que é oculto, para Deus não. Aleluia, Jesus. Saul estava lá, o exército de Saul estava lá, mas por que então? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. Por que então que eles não enfrentaram o gigante? Não tinha Deus. Estava em falta com Deus. Estava em falta com Deus, não tinha mais Deus. Por isso que quando o texto diz que eles, quando avistam o gigante, o próprio texto está dizendo, eles se atemorizaram, ou seja, ficaram com muito medo. É por isso que a gente fala assim, para muitas pessoas, às vezes eu converso com muitas pessoas e falo assim, rapaz, está com medo do quê? Ah, mas eu estou com medo de ir lá, esse exame que eu fiz aí, deu um problema aí muito grave. Eu falei, rapaz, você não serve a Deus não? É, Deus sabe. Serve a Deus. Quem que serve a Deus não tem medo de nada. Aleluia. Primeiro, eu ainda disse assim, ó. Primeiro, se eu sirvo a Deus, e Deus permitiu que aparecesse esses belos quatro gigantes na minha vida, como apareceu, os irmãos sabem, no caso do meu coração que eu tive que operar, né? Pegaram 2 veias da minha perna e botaram no meu coração. Fiquei com o peito aberto, 7 horas de cirurgia. Mas você pensa que eu fiz o que antes de ir para a sala de cirurgia? Deus, a minha vida está nas tuas mãos.
E quando o médico ia me apagar, ele falou, vou te apagar agora, mas quando você acordar vai estar tudo pronto. Ele falou para mim assim, fica tranquilo, pode confiar em mim. Eu não quis decepcionar o médico, João Paulo. Né? Eu disse para ele assim, doutor, Deus vai estar com o senhor. Amém. Deus vai te conduzir na sua mão e o senhor vai fazer um trabalho excelente. Aleluia. Porque esse peito não antes de ser meu, ele é do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem quiser ver depois da cirurgia, hoje você olha e você não vê mais nada. Por quê, irmãos? Porque eu coloquei na mão de Deus. Graças a Deus. Eu deixei Deus trabalhar por mim. Porque uma Aleluia. coisa é você apagar, outra coisa é você acordar. Eu sabia que se Deus tivesse um plano na minha vida, que eu não precisasse morrer, eu de boa ia continuar como tem que continuar. Se Deus quisesse me levar, maravilha, irmãos. Com certeza estaria muito feliz hoje. Aleluia. Não estaria passando por dificuldade, não estaria enfrentando gigante nenhum mais. Meu Deus. Mas vamos voltar para o texto, irmãos. Está tão gostoso, vamos voltar para o texto. Aleluia. Quando Davi vai até o gigante, a hora da tem que enfrentar. Porque o gigante queria alguém que enfrentasse ele, alguém homem. Homem que eu falo assim no sentido forte, musculoso, que estivesse usando também armadura. Porque quem usa armadura, ele quer ver um outro de armadura. Porque senão ele vai falar, puxa vida, que coisa chata. Eu com um monte de armadura pesada aqui, veio esse menino aí sem nada. Aí ele quer zombar de Davi. Aí ele fala assim, por acaso sou eu alguém que precisa mandar um cachorro aqui? Eu estou sendo como um cachorro, ver um menino aqui tentar me abater? Em outras palavras ele quis dizer assim, estou aqui esperando um homem e me manda uma criança. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o gigante olha para é diferente, olha só, presta atenção, eu vou falar para você. Quando o gigante olha para você, a luta olha para você, ela está vendo só você. Quando o diabo, presta atenção, vou falar assim para você entender. Quando o diabo não olha para você, ele vai enxergar o anzinho, tranquilinho, bonitinho. Mas quando você olha para o diabo, o Deus que está em você, o diabo vai ver. Aleluia. Ele vai saber. Só que o gigante era fã de outros deuses. Não tinha um Deus, não cultuava o Deus de Israel. Tanto é que Davi vai dizer para ele, você não afrontou, você afrontou Deus vivo. Aleluia. E esse Deus, essa afronta não vai ficar por isso não. Ele fala com toda a autoridade, o Deus vai me entregar vai te entregar na minha mão. Aleluia. E não só você, todo o exército filisteu também Meu Deus. vai perecer hoje. Aleluia. Por que, igreja? Porque Davi, desde quando foi ungido, permaneceu na mesma posição, Glória. cuidando do mesmo processo que ele havia cuidado das Aleluia. ovelhas do seu pai, tratando as ovelhas com amor. Se você ler a história de Davi, você vai ver que Davi foi o homem que mais amou o povo de Israel. Os cuidados que ele tinha com o povo, quando ele morreu, até hoje, se você for em Israel, você vai ver, é conhecida como a cidade de Davi, Jerusalém. Por quê, irmãos? Porque Deus, como se Deus gravasse ali o nome de Davi naquela cidade, que Davi até hoje todos conhecem e ouvem falar do nome de Davi. Glória a Deus. Todos. Porque a posição que ele se manteve diante de Deus foi única. Aleluia. Pegou, mas pagou também. Por isso que eu disse, irmão, nosso Deus é bom, nosso Deus é bondade, é amor, mas ele é justiça também. Aleluia. E não passa a mão em cabeça de ninguém. Para você vencer gigante em batalha, você precisa estar na posição e no mesmo propósito de Deus. Aleluia. Davi chega lá, o gigante está de frente para ele. Chegou o gigante, pegou a sua ferramenta. Meu Deus. Imagine, irmãos, a ferramenta que ele sabia usar. Tem muita gente que fala assim, Deus, ele é o Deus que capacita você para você usar a ferramenta que ele te der. Mas Deus também é o Deus que te livra das ferramentas contrárias. Porque o texto vai dizer, irmãos, né, que
nenhuma delas vai prosperar. Aleluia. Porque a luta não é contra quem, mas é contra o que está com quem. Verdade, Deus. Por isso que Davi disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. E Ele vai me entregar, te entregar na minha mão. Aleluia. Irmãos, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Profeta, a palavra de Deus que sair da sua boca, ela tem que se cumprir. Aleluia. Porque Deus não se deixa esclarecer. Aleluia. Em nome de Deus Jesus. não se deixa enganar. Então, quando você profetizar, essa profecia que Davi disse para o gigante, vou ler novamente aqui, para você entender melhor. Olha o que ele disse. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Meu Deus. Aleluia. O gigante pensou que ele estava afrontando somente o rei Saul, os soldados de Israel. Não, irmãos, estava afrontando Deus daquele país. Deus é. Aleluia. Então, mesmo que você entender, você nunca vai estar sozinho se sempre permanecer dentro do propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Aí agora eu quero terminar o seguinte, irmãos: você quer enfrentar gigante? Não, ninguém quer. Mas você vai aprender a partir de hoje que você vai enfrentar qualquer tipo de gigante que vier contra a sua vida na posição que Deus te colocou. Aleluia. É Deus que vai pelejar por você. Amém, igreja? Amém. Então, quando você olhar para a luta, se coloque na posição de Deus. Aleluia. É por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem largar o pecadinho de estimação. Meu Deus. Ah, meu Deus, puxa vida, de novo isso. Pequei de novo, errei de novo. Começa a criar o pecadinho de estimação. E com isso o pecado faz o que, irmãos? Separa o homem de Deus. É o pecado que faz separação entre os homens e Deus. É o pecado. Se eu não tirar o pecado da minha vida, não tem como eu ter conexão com Deus. Jesus disse: aquele que estiver ligado na terra também vai estar ligado no céu, presbítero Júlio. Só que para estar ligado aqui na terra e estar ligado no céu, eu não posso ter interrupção aqui. Meu Deus. Está dando para entender, igreja? Amém. Não posso ter interrupção aqui, evangelista Osaías. Como que Deus vai me ouvir, Galinha, se tem um pecado enorme aqui me atrapalhando? Vocês viram o que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus se afastou de Saul. Saul começou a ficar perturbado da cabeça, ó, tantã, lelé. Aí chega quem lá, Davi com a arpinha dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava com Davi até na harpa, mano. Glória. Aleluia. Aleluia. Até na harpa Deus estava com Davi. Graças a Sangue de Deus. Deus. Ah, quando ele tocava ali, o mal que estava em Saul, ó, desaparecia. Aleluia. Está vendo qual que é a diferença, cooperador amigo? Em você estar com Deus e quem não está com Deus? Porque quem não tem Deus já está perturbado, acaba sendo atormentado. É por isso que o inferno e Satanás, que é o rei do inferno, a função dele é que quando a alma chega no inferno é atormentar e perturbar. Porque é o que ele dá, é o que ele sabe fazer. De bom é perturbar as almas. Meu Deus. É por isso que Deus está dando uma oportunidade à nação. Deus está dando uma oportunidade ao povo. Olha, é hora. Você quer vencer gigante? Então começa a largar o pecado de lado. Você quer derrotar gigante? Então começa a fazer a vontade de Deus. Você quer derrubar qualquer tipo de gigante? Não importa o tamanho, a quantidade com quem ele está vindo. Não importa, até porque Davi chegou lá com Deus, cheio de Deus. Imagina aqui da hora, cheio de Deus, olhou para o gigante. Você acha que ele viu o gigante? Não, irmãos? Não. Ele viu? Não.
Ele viu só o evangelismo? Ele viu? Não. Porque ele sabia que o Deus que ele servia também era grandão. Amém. Glória Só a que o Deus. gigante estava aqui, ó. A única posição que o gigante conseguia olhar era para baixo. Porque Davi estava lá embaixo. Mas só que o Deus de Davi estava em cima. Aleluia. Enquanto os gigantes, presta atenção, igreja. Enquanto os gigantes olharam para Davi lá embaixo, Fábio, Deus estava olhando para o gigante. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse daí não! Aleluia. Nesse daí você não vai tocar! Aleluia. Esse daí é meu! Graças a Deus. Aleluia. Davi pega a pedrinha, mete a mão no encornacinho dele lá, pega a pedrinha, bota na funda e começa. Meu Deus. Deus é A poderoso. Bíblia diz, irmãos, que foi bem lá, cravou na testa dele, Meu Deus. na fronte aqui, ó. Em vez de ele cair para trás, ele caiu para frente. Deus fiel. Sinal de reverência. Não foi para Davi, mas para o Deus que Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não foi para Davi, mas para o Deus que Davi serve. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. É por isso que o mal cai de cara no chão, porque não é para você, não é para você se sentir poderoso. Ah, eu coloquei a mão, caiu, não. Deus te colocou a mão e o diabo caiu. Você não vai ver. Verdade, Deus. Aleluia. É o Deus que está na sua vida. Meu Deus. Aleluia. É por isso que as pessoas, irmã Glória, quando olham para a gente, falam assim: você é evangélico? Graças a Deus. Olha, eu desde quando eu olhei para você, eu vi alguma coisa diferente. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Enquanto o gigante olhou para Davi e falou assim: o menino, o moleque, o ninguém. É assim que o inimigo olha para a gente, evangelista João Paulo. Olha para a gente e fala assim: coitado do evangelista João Paulo aí. Ixi. Mas se o evangelista João Paulo não está na presença, não bota o joelho no chão, não clama ao Senhor, Deus me socorre, me ajuda, me dá forças. Ah, irmãos. Que seria do evangelista João Paulo? Que seria do pastor Paulo? Nada e ninguém. Todo dia eu oro ao Senhor, Deus, que seria de mim se não fosse o Senhor? Amém. Aleluia. O que seria da minha vida se o Senhor não tivesse chegado? Verdade. Deus Santo. Obrigado. Confiança em Deus, irmãos. Aprenda uma coisa: confiar em Deus é você não acreditar que o gigante vai te derrubar. Enquanto Saul, que estava longe de Deus, o exército Saul, que estava sendo corrompido pelo próprio líder de Israel, Davi estava cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. Foi uma pedradinha só, irmãos, uma pedradinha só, irmão. Eu fico imaginando, às vezes, hoje eu estava olhando lá em casa, né? Eu fui para casa na hora do almoço, deitei na minha cama, eu peguei a Bíblia e fiquei olhando, falei assim: Senhor, eu não queria nem sentir que tamanho e força que foi essa pedrada. Porque uma coisa é séria, irmãos: quem que lançou a pedra? Quem? Davi. Mas quem deu a pedrada? Jesus. Quem deu a pedrada? Deus. Foi Deus, irmãos. Porque se você parar para analisar, irmãos, eu fui estudar sobre isso. A nossa testa, a nossa cabeça, ela é revestida com uma massa óssea. Minha esposa fez radiologia, ela fala muito sobre o negócio de osso. E eu fui ver, irmãos, a testa nossa, a nossa cabeça, tem que ser uma coisa bem forte mesmo para dar uma pedrada. Aí você olha e fala assim: poxa, será que Davi, se fosse só ele, esquece aí um pouquinho Deus. Imagine que se fosse só Davi, será que ele mandaria o gigante? Não. Entenderam agora por que Saul não se atreveu? Fala mesmo, Jesus. Uma coisa é você atirar uma espada, outra coisa é você atirar uma pedra com Deus. Aleluia. Imagine ele virando a pedra, Deus é a funda. poderoso. Na hora que ele solta ali, não é mais que Davi. Deus é. Eu imagino que ele pode ter tentado, evangelista Isaías, ter colocado a maior força do Qual que é mundo. o nome, Jesus? Deus, mistério. Ele, como homem, como menino, como o texto diz, se ele tivesse colocado a maior força do mundo, se fosse somente ele, não derrubaria o gigante. Mas agora que eu quero terminar essa mensagem, presta atenção. Como ele
ele estava na posição, como ele estava debaixo da proteção, e também estava diante de Deus, porque em nenhum momento ele esqueceu Deus. Porque ele disse para Saul: olha, Deus me livrou da mão do urso e do leão, e vai me livrar. Aleluia, Jesus. Ele não se colocou ali como, não, eu vou. Não. Deus vai livrar. Aleluia. É por isso que eu disse, igreja, quem atirou a pedra foi Davi, mas a pedrada é de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Maravilha. Deus seja poderoso. Hoje nós não podemos orar,